Oferecimento Norcom, qualidade de vida. Chá Maratá, beba e fique tranquilo. O seu programa Nomes de hoje vai falar de medicina. Reposição hormonal masculina. Esse é um tema que tem se destacado na imprensa do mundo inteiro. Recentemente, aqui no Brasil, a Veja deu imenso destaque ao assunto, sendo matéria de capa, o que causou polêmica entre profissionais da medicina e interessados em manter a disposição e saúde. O pioneiro no Brasil no tratamento foi, sem dúvida nenhuma, o nosso baiano ilustre, Dr. Elcimar Coutinho. Quando ninguém acreditava na importância fundamental dos hormônios na vida do ser humano, o nosso ícone alardeava aos 4 cantos do mundo dos benefícios da manutenção das taxas de testosterona e estrógeno para a saúde e bem-estar de homens e mulheres. Nesse programa, vamos debater profundamente os efeitos da reposição hormonal, principalmente da testosterona, para o homem. No seu veleiro Brisa, onde passa alguma de suas poucas horas vagas, o estudioso nos conta se pode e se deve repor hormônios. No Nomes, o cientista baiano, Dr. Elcimar Coutinho. Vocês já entenderam o clima, né? Verão na Bahia, a gente aqui no veleiro. No Brisa. No Brisa, de Dr. Elcimar. Que eu acabei de saber que agora, Sinésio, quanto tempo? 20 anos, agora em janeiro. Então, 20 anos, nós estamos assim, estão comemorando os 20 anos do barco de Dr. Elcimar Coutinho aqui, na Bahia de Todos os Santos, em frente ao Yacht Club, que é um lugar que nós dois adoramos, onde a gente encontra sempre. Ele ao lado de Tereza e a família maravilhosa que tem. Bom, o que nós viemos tratar aqui hoje não foi do verão da Bahia, mas foi de uma coisa que pode transformar o verão da Bahia em melhor para todos os homens. Estou certa? Os homens que tiverem a coragem, porque me parece que nesse quesito os homens têm que ter coragem para se submeterem a esse tipo de tratamento, que é um tratamento super simples, que nós mulheres estamos há anos-luz à frente dos homens. A sensação que eu tenho, porque a gente se submete a esse tipo de tratamento hormonal com uma facilidade muito grande, sem nenhum problema. A gente faz uma curva hormonal, sabemos o que precisamos, vamos lá e fazemos. Já os homens nem fazem curva hormonal, exame para saber nada e para nada. Então, vamos tratar hoje de hormônios masculinos. Como é isso? Pouquíssimos homens, né, vão ser... Pois é, enquanto você falava, você falando, e eu acenava com a cabeça que tudo que você está dizendo é verdade. Primeiro que aos homens faz falta essa coragem para poder considerar a possibilidade de repor hormônios quando chega a idade mais avançada. Isso tem uma explicação. Mas essa falta de coragem não é, digamos assim, uma coisa universal. Isso já mudou bastante nos últimos anos, graças à intervenção de um médico norte-americano, que é professor na Universidade de Harvard, que resolveu abraçar a causa e passou a defender isso. Você sabe que a gente geralmente copia o que o americano faz. Mas aqui na Bahia nós já fazemos reposição hormonal com hormônio masculino há mais de 40 anos. Foi uma das primeiras reposições que eu comecei a fazer, foi com hormônio masculino, porque trabalhando em endocrinologia a gente tem aqueles casos de jovens, adolescentes, cujo testículo não funciona. E aí, se ele não tiver uma reposição hormonal, ele nem fica adulto, ele continua adolescente, sem barba, sem bigode, sem desejo, sem um testículo funcionando. E aí essas pessoas que têm o que a gente chama de hipogonadismo, necessitam de uma reposição hormonal até para não ter osteoporose aos 20 anos de idade. Não desenvolver, não ter memória, porque o hormônio masculino também é o hormônio da memória, e ficam pessoas marginalizadas. Então, eu comecei a fazer reposição hormonal para essas pessoas jovens, ou homens que perderam o testículo acidentalmente, ou por razão de doença autoimune,
E aí eu era o único que fazia isso na época aqui na Bahia, há 40 anos atrás, na maternidade Comédia de Oliveira, e atendia geralmente aos meus colegas que precisavam de alguém que oferecesse essa alternativa de tratamento. Logo na juventude é que você prova o gosto do hormônio, porque ele vem todo, ele vem num nível muito alto, que faz com que você crie peito rapidamente, você cria bumbum, cria desejo, descobre o sexo, e aí sua vida muda, você começa a ser gente, começa a ter amigas e tal, se identifica com as pessoas, conhece o que é o ciúme, conhece o que é a traição, conhece o que é o amor, a perda, o ganho, tudo você aprende naquela fase da adolescência, um pouco complicada, porque é uma fase assim, de transformação. Você está se transformando e ao mesmo tempo vivendo aquelas experiências. Então, o homem também, quando ele atinge um nível alto de testosterona, em torno dos 18 para 20 anos de idade, ele fica incontrolável, porque o hormônio é quem manda nele. É o hormônio que faz ele ir atrás da mulher que ele não pode ir atrás. É o hormônio que dá coragem a ele de enfrentar um cara maior do que ele. É o hormônio que não deixa ele dormir pensando em sexo. É o hormônio que faz ele se masturbar, às vezes todo dia ou algumas horas. Então esses homens que são bem mais velhos, homens de 50, 60 anos, que continuam correndo atrás, precisando de sexo, né? Com essa quantidade, ele tem então hormônio alto. Não é só isso não, eu acho que o homem, quando você vê assim a história do camarada que aos 80 anos, aos 90 anos, continua lutando, o hormônio dele é alto. Porque com hormônio baixo ele não faria nada disso. Você tem as circunstâncias extremas do indivíduo hiperandrogenizado e do indivíduo hipoandrogenizado. O hipoandrogenizado é o castrado. É o homem sem testosterona, ele não briga por nada. Ele é um pacificador. Se diz até que quem escreveu a Bíblia foram os pacificadores, foram homens idosos que tinham alguma experiência e já tinham ultrapassado a fase do desejo irresistível. Então, aquele desejo irresistível faz o cara pular um muro, faz o cara entrar numa briga feia, arriscar a vida, tá entendendo? É como um vício. Mas com certeza. Uma droga, uma coisa. E é esse testosterona alta que faz o indivíduo ir para a guerra, de estuprar as mulheres do vencido, tá entendendo? De fazer essas coisas terríveis que os homens fazem.